O aborto é proibido no Brasil, exceto em 3 situações: quando há risco de vida para a mulher, quando a gravidez é resultado de estupro, quando a gravidez é de feto anencéfalo. Nesses 3 casos, o aborto é um direito das mulheres e adolescentes. Informações sobre o aborto legal devem ser fornecidas em hospitais e em quaisquer outros serviços membros da rede de atendimento à mulher, como delegacias e centros de referência para mulheres. Em caso de violência sexual, é importante saber: nenhum hospital pode se recusar a atender você, principalmente em situações de emergência. Você não precisa apresentar um boletim de ocorrência para ser atendida e nem é obrigada a denunciar seu agressor. Os serviços de interrupção da gravidez e de atendimento à violência sexual oferecidos pelos hospitais devem seguir as normas técnicas do Ministério da Saúde. Elas determinam que a mulher deve ser atendida por uma equipe multiprofissional e que essa equipe deve auxiliar a mulher a decidir, sem julgá-la ou interferir na sua decisão de interromper ou não a gravidez. Ou ainda, encaminhar para a adoção depois do parto. E se for uma menina menor de idade? A adolescente não pode deixar de ser atendida e suas escolhas devem ser respeitadas, sempre que tiver condições de discernimento e de expressar sua vontade. O acompanhamento de um responsável é importante, mas não é obrigatório. Portanto, o atendimento não pode ser negado se a adolescente tiver discernimento, mesmo que ela não estiver acompanhada de um responsável. A assistência à saúde sexual e reprodutiva, sobretudo nos casos de abortamento, é prioritária. O abortamento só pode ser realizado até a 22ª semana gestacional, de acordo com a norma técnica no Ministério da Saúde. Os médicos têm o direito de não realizar o aborto por convicções pessoais, desde que ele indique outro profissional e desde que isso não cause riscos à paciente. Mas o direito do médico não pode se sobrepor ao direito da mulher. Ou seja, se não houver outro médico, ele mesmo deverá realizar o procedimento. A recusa infundada e injustificada de atendimento pode ser considerada ética e legalmente como omissão. Sabemos que as mulheres que optam pelo aborto são rotineiramente desrespeitadas e discriminadas pela sua decisão. Por isso, é preciso garantir que o acesso ao aborto legal aconteça de modo eficiente, sem julgamentos morais e sem exigências que não são previstas em lei. Se todos tiverem conhecimento dos seus direitos, poderemos cobrar a efetiva execução das políticas públicas. Mas como se pode conseguir isso? Falando mais e mais sobre o aborto legal e buscando exemplos de boas práticas. Só assim vamos garantir esse direito de todas as mulheres e adolescentes.